A lei não obrigou a terceirização, a lei permitiu a terceirização da atividade fim. E o receio que nós temos quase sempre é da empresa terceirizar demais a sua atividade fim e, com isso, perder o trabalhador que está ali se ativando para a empresa, a identificação que ele cria com o produto que ele produz ou com o serviço que ele presta. Eu converso agora com Horácio Conde. Ele é advogado especialista em direito trabalhista e está acompanhando atentamente toda essa discussão sobre as reformas, principalmente a reforma no setor e a possibilidade agora de não ter essa reforma diante das denúncias envolvendo o governo federal, o empresário da JBS. Horácio, para a gente começar, gostaria que você falasse a importância do trabalho para o brasileiro e fazer um paralelo com outros países. Por que o trabalho e o direito trabalhista é tão importante, principalmente para quem está aqui no país? Bom, muito obrigado pela oportunidade, Luciene. Resumidamente, o trabalho é muito importante para o brasileiro, para depois compará-lo em nível mundial, porque ele é um dos direitos que acabam garantindo outros que são previstos para ele na Constituição Federal. Então, quando a Constituição Federal garante a todo brasileiro as condições de saúde, segurança, transporte, educação, etc., ela garante também o trabalho. Mas, infelizmente, pelo desenvolvimento que o país teve econômico a partir dessa opção política, que também já é um pouco anterior de 1988, que é de quando é a nossa última Constituição Federal, o desenvolvimento que nós encaramos acabou fazendo com que hoje o trabalhador, uma pessoa, um brasileiro, não consiga ter em condições dignas nenhum destes direitos, transporte, educação, saúde, etc., senão através do trabalho. Então, hoje o trabalhador ele acaba tendo que trabalhar, receber seu dinheiro e, com isso, investir em plano de saúde, por exemplo, que é saúde privada, transporte, geralmente o transporte público não é tão adequado, segurança também não é adequada, e a previdência privada e assim por diante. Ele acaba não tendo segurança que o país e o Estado, a nação, vai garantir a ele esses direitos que são básicos de um brasileiro e são garantidos a ele pela Constituição. Ele acaba tendo que acessar esses serviços em nível mínimo de dignidade apenas através do trabalho, do rendimento que ele tem através do trabalho, para acabar pagando serviços privados de segurança, de saúde, de educação e tal, que com raríssimas exceções, existem as exceções, mas que com raríssimas exceções são bem prestados pelo Estado. Em outros países, onde já se discutiu e outros ainda onde nem se discutiu uma reforma tão drástica como essa, como está sendo proposta no Brasil, o trabalhador acaba dependendo menos dos serviços públicos como aqui. E quando a taxação é inclusive maior, os serviços são bem oferecidos para o trabalhador. De maneira que, nesse viés, o trabalhador acaba tendo uma necessidade maior do trabalho, não apenas para ter uma função social ao trabalho, mas para o trabalhador também se sentir digno trabalhando. Ele acaba tendo que ultrapassar uma condição individual, uma posição individual, para pensar que também o trabalho dele tem uma importância social, para que ele possa fazer frente a estes outros direitos que ele tem, que deveria ter garantidos pelo Estado, mas não tem. Horácio, você não acha que isso trata-se de uma distorção? Esses direitos deveriam ser garantidos pelo Estado e, na verdade, essa carga está sendo passada para o empresário. E pagamos muitos impostos também. O que você acha disso? Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, porque, de um lado, esta foi uma opção política do povo brasileiro quando houve a promulgação da Constituição, e na Constituição se fez essa previsão de que esses direitos todos estariam garantidos ao trabalhador pelo Estado. Quando se pensou isso, não se pensou se o Estado, e aí politicamente considerado o país, teria condições financeiras de fazer frente a isso. Então, isso de um lado. E de outro, nós temos, como você bem disse, o empresário sendo excessivamente tarifado, porque o Estado precisa, de alguma forma, de valores, de dinheiro, para fazer frente a esses serviços, né? Isso sem falar de desvio, de corrupção e tal, que acaba fazendo com que nem com o dinheiro do empresário e do trabalhador, da tarifação que ele sofre, os serviços acabem sendo bem emprestados. Então, o seu ponto é muito importante, porque para
minha e para alguns, no âmbito da academia e no âmbito prático mesmo da sociedade civil, a reforma que precisaria haver para que as empresas melhorassem o rendimento e para que elas tivessem um valor menor de contraprestação para dar para o trabalhador quando está ali se ativando e prestando serviços, é a reforma tributária. Até mesmo órgãos de organizações empresariais, industriais, em suas pesquisas, entendem que muito mais necessária seria a reforma tributária, por exemplo, do que a trabalhista. E, nesse sentido, o empresário, de fato, ele está vendo e vai continuar a ver, mesmo que a reforma trabalhista for aprovada, que os problemas não se solucionaram, porque só vão se solucionar, a meu ver, pelo menos, com a reforma tributária, se ela passar e se ela for proposta. Sobre terceirização, toda a discussão que gerou tanta polêmica, qual é o seu posicionamento? Olha, a terceirização é um fato social, ela existe. Se a gente for ali na esquina, a gente vai ver que existem trabalhadores terceirizados se ativando nas mais diversas empresas e tipos de empresa, não é? Por outro lado, o que havia no Brasil era uma restrição com relação à terceirização da atividade fim. Aquela última prestação de serviço que é entregue pela empresa à sociedade não poderia ser feita por outros trabalhadores, senão aqueles que fossem registrados pela empresa. Não é? A grande inovação legislativa que houve foi se permitir a terceirização da atividade fim. É verdade, eu devo dizer, para fins técnicos, que ainda há uma discussão sobre se essa lei de fato permitiu a terceirização da atividade fim, mas a maioria entende que sim, que houve. A meu ver, a terceirização ela deve acontecer, mas sempre com a restrição que deve ser medida pela própria empresa. A lei não obrigou a terceirização, a lei permitiu a terceirização da atividade fim. E o receio que nós temos quase sempre é da empresa terceirizar demais a sua atividade fim e, com isso, perder o trabalhador que está ali se ativando para a empresa, a identificação que ele cria com o produto que ele produz ou com o serviço que ele presta, né? Trabalhando de maneira reiterada e durante um tempo numa empresa, o trabalhador acaba criando uma identificação com esse produto, com esse serviço, que implica numa melhor qualidade da prestação do serviço ou do produto produzido. A nosso ver, o risco da terceirização da atividade fim passa um pouco por isso. À medida em que, se a cada dia o trabalhador estiver num lugar, ele não vai criar essa identificação e, com isso, a qualidade do produto e do serviço pode ser piorada, né? Ao lado disso, há uma preocupação também de muitos, inclusive a minha, no sentido de que algumas condições que são oferecidas aos trabalhadores registrados, aos trabalhadores normais de uma empresa, não sejam garantidas a trabalhadores terceirizados. Então, por exemplo, o número de acidentes de trabalho, quando é medido, muitas vezes é muito maior, mas muito mesmo maior para terceirizados. E isso acaba sendo ruim, não só para a empresa, porque aquilo importa depois num custo, para o governo, porque isso tem um impacto previdenciário e social também, e para o próprio trabalhador que está acidentado, né? E a negociação direta entre empregados e empregadores? Esse é outro ponto muito importante e ainda que está em discussão hoje no Senado, né? Hoje se propõe a negociação direta para aqueles trabalhadores que ganham um pouco mais de R$11 mil, que é, se não me engano, 10 vezes o teto da Previdência. Esses trabalhadores vão poder negociar diretamente com os seus, de acordo com a proposta que está lá hoje, ela não foi aprovada ainda, né? Mas eles poderiam negociar diretamente com o seu empregador, inclusive em condições menores do que o que a lei estabelece. Então, num exemplo bastante básico, isso não é obrigatório, é só um exemplo, um empregado que receba um valor maior que esse pode receber de seu empregador a proposta de, por exemplo, não receber férias, né? Porque a lei garante férias, mas uma negociação direta entre ele e o empregador pode fazer com que ele prefira, por exemplo, receber um valor maior de salário mensal e não receber férias, nesse exemplo. Esse tipo de negociação direta, a meu ver, é muito delicada, porque o trabalhador não está em condição de igualdade com o seu empregador, principalmente quando a gente está num momento de crise. Por isso que reformar a lei trabalhista em momento de crise é sempre muito delicado. O que nós entendemos como mais adequado é que essa negociação se dê através do sindicato, mas através de um sindicato que tenha sido escolhido pelo trabalhador, que é o que não acontece no Brasil. Hoje ele não escolhe o seu sindicato, ele está obrigatoriamente vinculado a um. De maneira que,
passando uma reforma sindical, que é o que nós achamos mais adequado antes da reforma trabalhista, passando uma reforma sindical, onde os sindicatos, de fato, representem os seus trabalhadores, representem a sua base, aí sim o sindicato estará em condições de negociar com o empregador sobre se ele quer, por exemplo, retirar um direito deste grupo de trabalhadores para incluir outro, né? Mas isso só vai acontecer, a nosso ver, a meu ver também, quando houver uma reforma sindical, quando os sindicatos puderem ser escolhidos pelos trabalhadores e não estarem os trabalhadores diretamente e obrigatoriamente vinculados a um. Horácio, gostaria da sua opinião sobre a capacitação atualmente de boa parte dos sindicatos. Eles estão realmente preparados para sentar à mesa e negociar, conhecendo de fato a realidade, não só do trabalhador, mas também do empresário, para ter condições reais de negociação? Olha, Luciane, esse é um ponto também muito importante, porque, salvo algumas exceções e muito conhecidas, né, os sindicatos bancários, dos metalúrgicos e assim por diante, do processamento de dados e tal, alguns sindicatos de categorias grandes e que têm algum histórico no país, salvo essas exceções, nós verificamos que, na prática, há muitos sindicatos que não estão preparados para negociar, porque, de um lado, não conhecem a realidade do empresário, e isso dificulta muito a negociação. E, de outro, o que é às vezes até pior, não conhece nem a realidade da sua base, do empregado, né? Isso faz com que, às vezes, o sindicato de empregados tome uma posição que, muitas vezes, até inviabiliza o emprego. Uma empresa pode, por exemplo, ter uma dificuldade em negociar e não conseguir ultrapassar aquela dificuldade por conta de o sindicato não conhecer de fato e não ter capacidade, mesmo técnica, de avaliar se aquele tipo de negociação não vai, enfim, impactar negativamente para os trabalhadores, né? É bom lembrar, sempre é muito bom lembrar, que existem sindicatos de empregados e de empregadores no Brasil. E também, com relação aos sindicatos de empregadores, isso não acontece. Então, também para sindicatos de empregadores, sindicatos de empresas, com raríssimas exceções, também não há uma participação muito efetiva num diálogo social que deveria existir para proporcionar a melhora da vida da empresa, uma melhor condição para que a empresa possa trabalhar e faturar, como é de direito, e, de outro lado, proporcionar uma melhora da condição da vida do trabalhador. Horácio Conde, muito obrigada por essa sua primeira participação aqui com a gente na Ducascope TV. Muito obrigado, é um prazer e eu fico sempre à disposição de vocês. Obrigada. Luciene Miranda para a Ducascope TV.